Aí fica salvo para todo mundo. Aí, depois disso, eu vou dar também um apanhado de como que a gente espera que essa tarefa esteja desenhada, tá? Quais elementos são obrigatórios. Aí, deixa eu ver aqui, então. Um processo que usa 4 matérias-primas, não, 5, né? São 5. Vou corrigir lá para vocês. As propriedades diferem, o que resulta na produção de diferentes quantidades por unidade de matéria-prima. Elas também diferem em custo e tamanho do lote. Aí você tem tamanho de lote, né? De compra de cada matéria-prima, produção, para cada unidade de matéria-prima. Então, a produção, né? Para cada item que tem aqui, né? Então, olha, tem 3 desse aqui. Então, eu produzo 3 do produto para cada unidade de matéria-prima, do tipo 1, né? Então, com uma, eu formo 3. Aí, com 2, eu formo... com uma, eu formo 2 para o 2. Com uma, eu formo 5 do 3. E com uma unidade da 4, eu formo uma do produto. E com uma unidade do 5, eu formo 4 unidades de produto. Então, as 5 matérias-primas vão formar esse produto de acordo com a quantidade que dá para transformar deles, né? Então, tem essa tabelinha, tem o custo associado para cada matéria-prima. Aí ele fala, ó, a decisão de utilizar, se tomada, implica no uso integral do lote. Aí ele dá como exemplo, material 1 pode ser adquirido em um lote de 100 unidades ou nada. Isso aqui é importante porque poderia surgir também uma série de dúvidas e o enunciado vai dizer ou não, mas para tirar essa ambiguidade, porque geralmente quando tem tamanho de lote, você pode... alguns enunciados podem tomar como uma quantidade de lotes que seja maior que 1, né? Como tem esse exemplo no enunciado, me parece, tá, que não existe uma compra maior que uma unidade de cada lote, tá? Isso geralmente acontece como dúvida, tá? Eu até ia comentar lá, caso vocês perguntassem, né, para quem está com esse aqui. Aqui, me parece que se ele optar por comprar, ele compra 100, né? Ou não compra nada, que é o que está aqui. Mas ele não compra 200. Ele não compra 300. Ficou claro isso? Então, a quantidade que está... né? A quantidade que está na linha aqui, para tamanho de lote, é aquela quantidade ou nada. Não múltiplos daquela quantidade, tá? É o que me parece aqui. Aí ele fala, o número de unidades produzidas deve ser pelo menos 950, formule um modelo de programação linear inteira para determinar as matérias-primas que devem ser utilizadas ao menor custo, né? Ou com menor custo. Então, aqui já dá para ter uma visão, né, de quantas variáveis vão ter, as restrições que eu tenho aqui. Acho que não dá para eu dar muita dica, não, tá? A não ser essa da questão do lote, tá? É uma quantidade específica, então 100, 160, 80, mas não múltiplos delas. Agora, as decisões que eu vou tomar, né, parecem estar claras aqui, né, nesse parágrafozinho. A FO que eu vou construir está nesse parágrafozinho também. E as restrições também estão nesse parágrafozinho, tá? Essa me parece ser bem tranquila. Só tem que ficar atento a essa questão dos lotes, tá?
A Jéssica quer perguntar mais alguma coisa? Não, até que da questão do enunciado ficou bem claro. Uhum. Deixa eu ver se Boa tem noite, alguma Breno. coisa Tudo no bom? chat. Oi, Letícia, pode falar. Oi, tudo bem? Você pode dar uma olhada também na AD que fala do professor meu? Que eu Uhum. peguei essa, por favor? Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Ah, tá. Eu estou revendo minhas anotações aqui e eu tinha anotado para falar com vocês que eu acho que para um ou outro enunciado só, que esse alerta que eu ia fazer, ele não se aplica. Mas para a maioria dos enunciados, acho que para esse que a gente estava vendo também, da Jéssica, dá para modelar com mais de uma lógica. Tá? Então, não vai existir uma modelagem única. Então, por exemplo, a que a gente for colocar no gabarito Eu para fiz com vocês, duas como mesmo. referência. Né? Então. Aham. Eu fiz com Então, a. Não sei se eu posso falar também, mas eu fiz com duas. E por isso que eu tô achando que eu. Não sei. Antes de tirar minha dúvida, eu tava achando que eu tinha feito alguma coisa errada, mas eu fiz com duas modelagens. Eu acho que é assim que fala. não, ó, tá. Vamos tentar exemplificar. Peraí. O que eu estou querendo dizer, deixa eu parar de compartilhar aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não significa que a estrutura que a gente for colocar lá de variáveis, FO e de restrições seja imutável. Tá? Então, só aquela modelagem responde a este problema. Tá? Isso serve para a maioria desses exercícios. Seguindo as mesmas premissas, dá para a gente fazer um modelo um pouco maior e um pouco mais enxuto. Tá? Então, o mesmo serve para o caso de assim, eu fiz, vamos supor, né, no semestre passado, a gente teve até essas tarefinhas em grupo, né, mas elas estavam mais difíceis que essas. Essas estão me parecendo bem mais tranquilas por estarem individual e com tempo mais ou menos de 11 dias para vocês fazerem. Foi o que o professor Ormel combinou lá comigo. Então, elas me parecem mais fáceis. Mas se vocês estivessem fazendo em grupo, vocês poderiam, né, 2 pessoas ou 3 pessoas, poderiam ter feito 2 modelagens levemente distintas, mas as duas seguindo as mesmas premissas que o enunciado pede, e ele chegar na mesma resposta. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, por exemplo, isso pode acontecer com eu usando mais ou menos variáveis de decisão. Tá? Isso pode acontecer com eu usando uma forma específica de se modelar algumas restrições ou usar outra. Então, pode acontecer também, né, de eu ter 2 restrições diferentes, mas que chegam na mesma resposta. Isso geralmente acontece assim, por exemplo, quando eu quero escrever, será que ele vai deixar de digitar aqui? Só ficou pequeno. Então, por exemplo, quando eu posso escrever algumas restrições que vão aparecer lá no problema
de localização capacitado, eu posso escrever algumas restrições do tipo A1x1 mais A2x2 mais ANXN menor ou igual a um valor casão que seja grande, vezes uma variável de ativação, né? Vezes um y1 aqui, por exemplo. Então, alguns autores vão dizer que isso daqui já dá conta de uma ligação entre variáveis, né? Então, para as variáveis que tivessem índice 1, então aqui para ficar mais simples seria x11, x12 e x1n, né? Então, todas essas variáveis, x1 alguma coisa, estariam ligadas com a variável de ativação binária ali, y1, né? Só que outros autores, isso também já é sabido, que é mais eficiente você escrever cada uma delas por vez, né? Então, x1 é menor ou igual a um número grande aqui, né? Se x1 for contínuo, tem que fazer esse ajuste. Então, x1m1, x1 menor ou igual a m1 vezes o y1. Né? Cadê o vezes? Vezes o y1. Aí eu faço de novo, faço para o x12 menor ou igual a m12 vezes y1. Eu faço isso para todos aqueles que tiverem índice em i igual a 1, associar ele com y1. Né? Você vai ver isso como alternativa em alguns livros. Então, ou o de cima ou o de baixo. Né? Mas já sabendo, já adiantando para vocês que é mais eficiente as de baixo, apesar de terem mais restrições. Né? Só que aqui eu faço uma a uma, ela fica mais apertada. É uma estratégia mais eficiente. Tá? Aí esse tipo de coisa pode acontecer, né? Mas não só desse comportamento, né? Só nessa parte de ligação entre variáveis. Você pode ter outras também. Então, as restrições podem ser diferentes e ainda assim, lá na correção, a gente vê que ainda está certo, né? Ou, por exemplo, se eu tiver menos variáveis, eu faço um determinado modelo que considera todos os elementos que ele pediu. Então, aí eu tenho várias variáveis de decisão. Só que aí, vamos supor que eu consiga omitir uma delas ou algumas delas por determinado comportamento. Né? Então, existe um determinado comportamento que dá para eu usar alguma variável que eu tenho, né, associando com outros elementos, com algum parâmetro que já tenha nesse problema. E a omissão dele, com esse ajuste, ele continua respondendo as mesmas respostas que a gente precisava, né? Com o anterior mais completo. Então, ele fica mais enxuto. Então, existe isso, tá? Então, restrições diferentes é possível que aconteça. E modelos mais enxutos, com menos variáveis de decisão também, tá? A questão é, isso só está servindo como aviso que pode acontecer, então vocês podem... Breno, o gabarito está diferente. Tá? A primeira resposta é, aquela resposta não é única. Tá? Aquilo ali é o que a gente propôs para vocês, mas modelagens alternativas, que é o que eu estou querendo dizer, existem. Tá? Então, esse é o principal alerta. O segundo é em termos de
compartilhamento da tarefa, tá? Não pode compartilhar. E pessoas diferentes modelam diferente. E se eu estou dizendo para vocês que existe mais de uma possibilidade de apresentar a mesma resposta, tá? Não faz sentido todas as tarefas aparecerem iguais, tá? Então, tomem cuidado na hora de, vou ajudar o amigo ali, vou mandar, assim, cuidado, tá? Porque dessa vez, tá? Eu dessa vez estou dando um alerta mais incisivo, porque no semestre passado foi em grupo. Aí pode ser que algum aluno que tenha feito semestre passado, viu que a divisão está parecida lá, é em grupo de novo. Não, tá? Não é individual. A gente vai tirar as dúvidas em conjunto, né, nos fóruns ou aqui, né, os textos estão parecidos para os alunos que foram alocados em algumas tarefas, mas não é em grupo, é individual, tá? Aí, deixa eu ver aqui. A Letícia tinha falado qual que é qual que era o A texto da minha, a Letícia? minha D é do Orfeu, professor Ormeu. Do Ormeu, vamos ver aqui. Peraí que eu botei errado. Vou voltar. Deixa eu compartilhar a tela. Aí você me fala mais ou menos o que não ficou claro. É essa, né? O professor Ormeu precisa programar 8 viagens de ida e volta. Aí ele tem essas empresas aqui, né? Aí ele tem um total de viagens que ele precisa comprar. Uma empresa oferece as passagens só de ida, as outras duas de ida e de volta, e cada uma delas oferece milhas, né? Aí tem algumas regrinhas para quantas milhas dá, né? A depender da quantidade de passagem que ele compra. Aí ele quer maximizar o número total de milhas bônus, né? Esses bônus que a compra de determinado número de passagens dá em determinada empresa, ele precisa alocar 16 passagens, né, num total aqui. Aí fala para mim, o que não ficou claro nesse aí? Na verdade, a minha também já está pronta. Mas, como você está falando das ADs, né? Às vezes, dando alguma dica, porque às vezes pode passar alguma informação despercebida também. Era só mais ou menos isso, né? Para dar uma conferida aí. E depois eu vou dar uma revisada na minha D, antes de mandar. Tá, não, aqui a, a única coisa que vocês precisam se atentar é que a Gol oferece passagem só de um tipo, né? Então, só de ida. Então, se são 8 viagens, né? Se você alocar uma delas para ida, aí não pode ser de volta, né? Aí, se você alocou de ida uma segunda viagem, aí ele até pode ser de volta, né? Mas aqui o texto ele pode soar meio confuso, porque depois ele pede 16 passagens só de ida, né? Eu acho que para facilitar as coisas aqui as outras duas, a Azul e a Latam, oferecem passagens que vão em dobro. Então, pode ser ida, pode ser volta. E a Gol só oferece de um tipo. Então, ela oferece uma quantidade de passagens que é metade do que está do que está sendo solicitado, né? Então, tem um limite máximo. Então,
a Gol não pode oferecer, por exemplo, as 16 passagens, né? Ela poderia, no caso, oferecer só 8, porque ela oferece as passagens só de um tipo. Aqui eu confesso que eu não sei se ele quis dizer se era de fato só de ida, mas me soa ser só de um tipo, né? Então, se é de ida, não pode ser de volta. E se alguém, se ele já comprou de alguém de ida, até pode ser de volta, né? Mas o que precisa ficar claro, né, ó, é maximizar os bônus. Aí você tem que olhar para cada bônus. Aí tem bônus que são oferecidos para uma quantidade específica de passagem. Então, olha, ele dá 5.000, né, para quantas você comprar. Mas se passar de 3, ele te dá mais 5. Aí se passar... Peraí. Não, se atingir 3, né? Então, com 3, atingiu 3, ele já te dá mais 5. Se passar de 5, ele te dá mais 5.000 milhas. Então, você tem que ser capaz de ir computando esses eventos quando eles ocorrerem, né? Então, é a mesma lógica que a gente conversou do exercício anterior. Olha, qual decisão que eu preciso tomar aqui, né? Então, olha, o professor Romeu quer viajar. Ele precisa comprar passagens, né, de ida e de volta para as 8 viagens dele. Então, o que você precisa decidir aqui, né? Qual é a primeira decisão? A primeira decisão é essa, né? Aí, feito isso, o que mais que eu preciso saber? Olha, sabendo que na compra de cada passagem, né, só pela compra, todas elas oferecem milhas. Então, a Gol dá 1.500 milhas, né, entre aspas, só para metade, né? A Azul dá 1.800 milhas, a Latam dá 2.000 milhas. Então, o que eu estou comprando e o que eu estou ganhando? Vai te dar uma decisão lá, né? Só que, além dessas que são fixas, eu tenho milhas adicionais a depender da quantidade de passagens. Então, vocês vão ter que ser capazes de, no modelo de vocês, conseguir colocar isso. Então, olha, como que eu faço para que quando atinja 3, eu compute essas milhas extras de 5.000? Eu preciso fazer um ajuste com base no que a gente viu lá da teoria para modelagem. Então, olha, quando bater 3, acontece esse evento. Então, o que eu preciso fazer para que isso ocorra e eu consiga computar isso de maneira correta? Aí você vai fazendo para cada um deles. Só se atentando a isso. A parte mais complicada, de fato, é o cômputo das milhas extras. Então, você tem que ver mais ou menos como que eu faço, né, para computar essa diferença. Porque ele me parece ter um caráter que é mais linear, né? Então, olha, comprei passagem, ganhei milhas. Simples assim, né? Então, eu aconselho começar dessa parte. Então, olha, se eu comprei passagens, eles geram milhas. Então, penso primeiro assim. Aí, tento desenhar ele assim. Aí, depois, né, feito isso, aí eu olho para os adicionais. Olha, como que eu vou conseguir computar essas milhas adicionais? Aí, olha para o conteúdo lá. O que eu preciso fazer quando eu tenho esses eventos distintos, né? Esses eventos adicionais, né? Eu preciso fazer algum ajuste. Aí pensa no ajuste. Essa daqui também, eu inclusive, quando eu estava montando, eu fiz 2 modelagens correlatas, né? Pensando de um jeito e pensando de um outro jeito. Eu inclusive, fiz mais de uma. Então, não existe
modelagem única, né? E existem outras correlatas que dá para chegar na mesma resposta. Só precisa ficar claro que assim, as duas, né, ou a maneira de se interpretar precisa chegar na mesma resposta. Tá? O que eu quero dizer é que não existe só uma via para a gente chegar nessa resposta. Então, a que a gente for colocar é a que a gente definiu como padrão, talvez seja mais fácil para entender, ou a que seja mais eficiente, porque tem isso também. Em alguns casos, se não na maioria, o professor Romeu opta pela mais eficiente. Mas aí só lembrando a vocês que não é para se assustar ou achar que isso, Breno, está diferente ali, mas aí a nota veio certa, né? Veio como se tivesse acertado. Porque se for análoga, né? Se as premissas forem as mesmas e a forma de se modelar foi diferente, mas chega na mesma resposta, isso a gente consegue avaliar com as modelagens na mão, não tem problema nenhum, dá no mesmo, tá? Então, essa foi a Letícia, né? Letícia, ok? Obrigada, tá? Antes de eu Obrigada. passar para o Anderson, nada. A Luísa tinha colocado aqui, antes do Anderson pedir a palavra, deixa eu ler aqui rapidinho no chat. Minha dúvida é, não sei se você pode usar esse exemplo. Como definir o que seria conjunto para pensar nas decisões e o que seria restrição? Estou estudando com base no AD do ano passado, a do molho de tomate. Essa D da Letícia, por exemplo, eu entendo que só tem um conjunto. Tá. Então, deixa eu ver antes a dúvida do Anderson, se é parecido, porque vai entrar no que eu ia comentar com vocês da estrutura da AD. Aí eu respondo a da Luísa. Pode falar, Anderson. Se você tiver com o microfone, pode falar. Obrigado, professor. Eu não estou com uma dúvida exatamente da nossa disciplina, não. Eu estou já no projeto final e, no final das contas, estou tentando contato com um professor meu, que talvez ele fosse me orientar no projeto final. Então, e estou fazendo a disciplina também de PO2. Então, eu queria ver qual a possibilidade do senhor, de repente, dar uma lembrada para ele, ou para ver se ele me responde. Porque a gente está na semana de entrada de projetos, é só isso mesmo. Desculpa estar usando esse canal para isso, essa sala de aula para isso, esse espaço para isso. Mas aqui eu já estou desde semana passada tentando contato sem sucesso. Aí, se o senhor puder me ajudar, agradeço muito, tá? Tá? Não, esse canal pode ser usado, tá? Não tem problema nenhum, não. Mas você fez contato com ele, mandou e-mail, né? Eu mandei, na verdade, o WhatsApp, que eu já tinha, eu estava fazendo projeto com ele no ano passado, no semestre passado, só que eu deixei a disciplina de projeto, porque tinha muita coisa para fazer, então eu deixei ela. Uhum. E agora está se conformando aí o que cada um vai fazer, vai deixar de fazer. Eu só queria perguntar para ele se ele. Assim, as perguntas que a gente faz para o orientador mesmo. Se ele quer. Foi você que fez contato comigo semestre passado, então? Não sei se eu fiz contato com o senhor, não lembro. Eu não lembro. Eu fiz contato com o doutor meu, mas com o senhor eu não lembro. O senhor me desculpe. Deixa eu ver. É porque as mensagens apagam também. Aqui da plataforma. Mas eu falo com ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver seu nome completo aqui. Aí eu volto rapidinho ali. Sim, senhor. É Anderson de Souza Ferreira, tá aí? Anderson de Souza Ferreira, Polo, São Gonçalo. Deixa eu anotar, então. Aí eu lembro ele. Se você já falou com ele no semestre passado, ele provavelmente só está enrolado só, tá? Assim, e não é Sim, senhor. algo incomum, não, tá? Sim, senhor.
Aí eu Eu só falo tô com ele para querendo o lembrar. arquivo negativo, ou faz esse projeto aqui e eu vou fazer. Entendeu? E aí, no caso, a assinatura dele. Não, assim, eu não vou gastar tempo dos senhores nesse momento, não. Tá muito embrionário tudo. Eu acho que eu consigo tocar sozinho nesse momento. Aí depois, com o tempo, aí eu vou ter dúvidas, obviamente. Nesse momento é só mesmo restartar, só startar o projeto mesmo. Eu sei como que Eu, é. Eu, eu, eu já fiz para TCC, já fiz dissertação. Só precisa, né, primeiramente, do aval dele. Vou te orientar? É isso, né? Aí, o que você está pensando? Aí ele faz um projeto, né, só com as partes iniciais para a gente validar e depois pode ser que mude tudo. Acontece, tá? É normal, sim, assim. senhor. Mas eu vou falar com ele. Então, Anderson de Souza Ferreira, São Gonçalo, TCC1, né? Sim, senhor. Afirmativo. Beleza, então, Anderson. Se eu tiver Obrigado, tá? alguma resposta, eu te mando uma mensagem pelo chat daqui. Sim, senhor. Sim, senhor. Eu não sei se eu consigo dar o meu telefone para o senhor. Como é que eu faço para passar direto para o senhor? Me... Peraí, deixa eu te É porque mandar. aqui vai publicar, né? Deixa eu te mandar uma mensagem privada aqui. Sim, senhor. Aí você manda por lá. Só um minutinho, tá, pessoal? A gente já retorna. Anderson de Souza Ferreira, achei. Vou te mandar uma mensagem no chat do Moodle. Aí você lembra que pode ser por aqui. Pode deixar o seu telefone, mas eu só vou te mandar a mensagem se você não acessar lá e tal. Aí, se for mais rápido, eu tento falar contigo, tá? Mas o consórcio pede para a gente ficar, para dar prioridade por dentro da plataforma. Agora, se ele pedir para eu te orientar, aí a gente pode fazer mais rápido por telefone. Mas aí depende dele, às vezes quase nunca ele precisa de orientador. Aí a gente vê como é que desenrola isso para frente, beleza? Sim, senhor. Eu não recebi nenhuma mensagem, não. Tá. Ué, não? Peraí. Anderson de Souza Ferreira. Anderson de Souza. Ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Compartilhamento de tela. Eu ver se é você, ó. Anderson de Souza Ferreira, né? Meu Deus do céu. Então, tô no chat da plataforma. Sim, senhor, esse aí sou eu. Ah, tá. O senhor tá mandando pro meu e-mail. Entendi. Entendi. Aí aqui, a gente pode conversar por aqui também, né? Não, tranquilo, tranquilo. Agora eu me orientei. Aí Oi? eu vou responder isso aí. Tá tranquilo. Beleza. Obrigado. Nada. Desculpa incomodar. Até logo, tá? Obrigado, gente. Nada. Valeu. Tchau, Obrigado, tchau. tá? Valeu. Tchau, tchau. Não vazou nada, né? Não tinha conversa nenhuma aqui, né? Porque tá gravando, mas qualquer coisa eu corto depois lá. Aí vamos voltar então para a questão da Luísa. A Luísa está no Você chat? consegue me Tá. escutar? Tô te ouvindo. Ah, então tá. É porque no meu fone não estava funcionando. Então, a minha dúvida é mais ou menos assim, não é bem uma questão, é mais como raciocinar. Não sei se faz sentido muito bem, sabe? Porque Uhum. a estrutura, como você faz as coisas, eu já entendi, mas eu tô meio incerta ainda, insegura de montar as coisas. Então eu fico errando umas coisas que não parece ser muito óbvio, mas não é.
Então, como exemplo da AD do ano passado que você viu. Você tem essa do molho de tomate? Eu achei ela. Vou dar uma olhada aqui. Aí eu coloco para todo mundo. Mas aí nessa AD, por exemplo, o que você achou que era simples e que você não estava... E que mesmo assim você errou? Fala para mim, mais ou menos. Por exemplo, ela, quando eu olhei de primeira assim, li, eu tinha entendido que são dois conjuntos. Assim, no caso, seria para eu pensar quais seriam as minhas variáveis de decisão. Porque tem 4 tabelas, e aí eu primeiro pensei, tem o conjunto das plantas, o conjunto dos armazéns, e pronto. E eu falei, não, o conjunto de clientes não seria, não entraria. Mas agora eu entendo que sim. Essa, na verdade, é de 2024.2, na verdade. Tá, vou vê-la aqui. Mas aí, antes disso, só para clarear para vocês, essa é a estrutura que a gente pede. 24.2? Isso, 24.2. Uma empresa 24.2. alimentícia pode produzir molho de tomate em 5 plantas diferentes. Tá, molho de tomate, deixa eu ver aqui. Então, enquanto eu vou procurando, essa é a estrutura que está na tela para vocês. A parte de conjuntos é a parte que a gente chama de opcional, tá? Por que ela é opcional? Ela é opcional porque nas notas de aula isso não estava... Isso não foi colocado a priori nas notas de aula, tá? E, de fato, ele não é tão mais importante dessa forma inicial que a gente escreve modelos, que eu chamo, a grosso modo, de formulação aberta, né? Porque a outra é a formulação generalizada ou genérica. Aí, na generalizada, que a gente põe conjuntos e parâmetros, né? Porque aí a coisa fica mais fácil de se entender, porque é uma sopa de letrinha danada, tá? Nessa, que é o que a gente está pedindo, e é o que vai ser a entrega da AD de vocês, achei aqui, é a formulação aberta. Então, é essa estrutura que está aqui. Variáveis, FO e restrições. A parte dos conjuntos ela é opcional e nem vai ser pontuada, né? O que vai ser pontuado vai ser variáveis de decisão, elas valem 20%. FO vale 20%. E as restrições valem 60%. Tá? É assim, todo semestre é assim. Os conjuntos a gente nem pontua, tá? Porque os conjuntos ele vai ser mais ou menos o ponto de partida, né, só para você conseguir Raciocinar, assim. identificar. Porque assim, se você consegue visualizar a tua decisão e o tipo de decisão, que aí já é aqui, você já sabe que você vai ter que produzir alguma coisa, enviar alguma coisa, decidir se abre ou se fecha, se usa alguma coisa ou não. Então, essas decisões vão estar muito claras e, a depender do texto, você vai precisar fazer uma indexação, né? Então, olha, se eu estou falando de envio, igual no exemplo da aula passada, olha, eu estou enviando minério de um ponto de oferta de minério para um ponto de demanda, né, que absorve esse minério. Aí eu escrevo. Então, olha, a minha decisão é de enviar uma quantidade de minério, né? É a decisão. E o tipo de decisão é uma decisão
real, é contínua, né? É qualquer valor de minério. Só que quando eu vou escrever formalmente a minha variável de decisão, a escrita dela, eu vou precisar dizer quem é o ponto de oferta e quem é o ponto de demanda. Então, olha, então é quantidade de minério enviado do ponto de oferta. Aí quem que é o ponto de oferta? Peraí, está vazando ali? Deixa eu diminuir aqui, senão não vai dar para ler. Do ponto de oferta, aí, se eu tiver vários pontos de oferta, né? Aí eu chamo de ponto de oferta aí. Então, está indexado aqui. Então, ó, a variável que eu defini, que aí vai ser x, né? Vou chamar de x. Né? Por enquanto, eu não sei quais índices que o x tem, né? Mas a quantidade de minério enviado do ponto de oferta aí, né? Se eu tenho várias ofertas, no ponto 1 me dá uma quantidade de minério, no ponto 2 me dá outra, no 3 me dá outra. Então, eu tenho vários pontos de oferta. Então, vai ser xi, quantidade de minério enviado do ponto de oferta aí para o ponto de demanda, né, que absorve ponto de demanda, que absorve. Mas e se forem vários pontos? Né? Se eu tiver vários clientes que absorvem essa demanda? Então, demanda J. Só que isso, então é X e J. Só que isso você vai ver no texto, que aí você pode ter uma tabelinha, né? Você pode ter um vetor ou uma matriz que já vão ter esses nomes parecidos. Então, ponto de oferta, ponto de demanda, ou fábricas que produzem tal coisa, centros de distribuição ou clientes. Então, esses nomezinhos vão dar a dica para a gente de quais elementos iniciam nesse problema. Então, aqui, para começar, a gente poderia ter definido, ó, isão é o conjunto de pontos de oferta. E o isão, ele tem um determinado número de pontos de oferta. Vamos supor que sejam 4 aqui. Né? Eu tenho 4 pontos de oferta. Mas eu também tenho pontos de demanda, que absorvem essa oferta. Né? Então, Jzão. Então, conjunto de pontos de demanda. Aí vamos supor que eu tenho 5 clientes, eu tenho 5 pontos que absorvam demanda. Né? Aqui é Jzão, perdão. Então, eu já sei que o isão vai estar associado ao izinho, né? Que o izinho é o meu índice, né? Auxiliar, que conecta ao conjunto que está definido o isão. Ih, ficou pequeno agora. Aí, para continuar aqui, eu só digo que izinho dentro de isão. Ou, para ficar mais fácil, izinho igual a 1, né? Vai de 1 até 4. E Jzinho vai de 1 até 5. Aí, se eu escrever dessa forma aqui, exatamente como está assim, aí eu nem preciso, de fato, do campo conjunto. Ele pode ficar omitido, porque aqui eu estou dizendo os valores específicos que o meu índice, né, que o meu auxiliar assume, que está dentro do conjunto isão. Então, é por isso que essa parte, nesse ponto específico, né, aí vou colocar aqui, ó, na formulação algébrica, aí é só assim, né? Aí eu ponho aberta. Às vezes a gente chama assim de aberta, que são com os dados do problema.
Então, se for aberta, o campo conjuntos ele é opcional, porque dá para eu escrever assim, tá vendo? Eu indico os índices e indico os valores que ele possa assumir. Então, se eu fizer assim, exatamente como está aqui, eu nem preciso dizer que existe o campo conjuntos e os conjuntos são esses. Você pode omitir. E é exatamente assim que está nas notas de aula. Então, isso pode omitir e nem é corrigido na prova, desde que o restante esteja exatamente como está lá nas notas de aula ou assim como está aqui, né? Eu digo quem são os índices, quem são os auxiliares, e digo qual o valor de variação deles. Então, isso aqui é permitido. O campo conjuntos, né, Ah, sim. reafirmando, é opcional. Aí, para você determinar isso, que você estava falando que gera a dúvida, para você visualizar os conjuntos eles vão ser assim, elementos que vai ser muito difícil você dissociar do problema. Então, você vai ver que vão ter elementos claros. Então, olha, é o ponto de oferta, que eu te falei, o ponto de demanda. Se eu tiver alguma coisa entre eles, aí a gente chama de transbordo. Aí é geralmente um centro de distribuição interno a ele. Então, é bem fácil de identificar, é praticamente primordial ao problema. Aí vamos ver no exemplo que você falou que viu lá e ainda assim você não conseguiu identificar o que era o que, né? Eu vou colocar para a gente aqui. Como é tarefa antiga e não é tarefa, também não foi tarefa repetida, dá para a gente colocar aqui. A gente vê rapidinho. Enquanto eu falava, eu achei. Vamos botar aqui. AD1 24.2, né? Aí está com gabarito também. Fica um pouquinho mais fácil para vocês enxergarem. Aí também fica mais fácil para vocês verem o formato também, né? Então, olha, tem a AD, ó, mesmo esquema lá da de vocês. Tem a AD, tem o enunciado de vocês, o textinho aqui. É essa, né, Luísa? Uma empresa alimentícia pode produzir... É essa mesmo. É. Aí tem o textinho aqui. Vamos ver para o formato que eu tinha prometido antes. Depois a gente volta para a questão em si. Então, olha, o formato é esse, tá vendo? Então, formulação algébrica na forma aberta, com os dados. Aí só reforçando, isso aqui é opcional, tá? Opcional. Não. Por que a gente colocou aqui? Porque fica mais fácil, porque a gente omite os valores que a gente teria que repetir todas as vezes que aparece o izinho e o jzinho aqui. Então, eu digo quem é ele, quais elementos estão dentro de cada conjunto, e depois eu só digo que o índicezinho está conectado ao conjuntozão. Ponto. Só para ganhar tempo, né? Só para ficar menos poluído. Mas é opcional. Eu poderia ter omitido isso e toda vez que o izinho aparecesse, ia ser o i vai de 1 a 5, j vai de 1 a 3 e o l vai de 1 a 4. Tá? Agora, campos essenciais. Esses têm que aparecer. Variáveis com a grafia, né, o nome que vocês deram para a variável, que aqui é um x e j. Então, como vocês grafaram ela? X, né? É o x aqui. O x, ele guarda relação com algum conjunto? Ou seja, ele está indexado a algum desses conjuntos? Se sim, você adiciona o índice nele. Então, você observou que existia uma decisão, você conseguiu construir a decisão, né, que é o texto formal dela. Então, olha, quantidade enviada em
em toneladas da planta I para o armazém J. Então, isso é a decisão que eu vinha falando lá atrás. Isso é a decisão. A decisão está aqui em texto e ela foi grafada, né, foi nomeada de xzinho, x. Só que ela guarda relação com os conjuntos do problema. Então, existe indexação. Então, a quantidade enviada tem relação com as plantas do problema e com os armazéns do problema. Então, o x precisa ser indexado. Então, x e j. Xizinho, jzinho. Então, eu grafei, eu dei um nome para essa decisão, que é x. Essa decisão, ela tem relação com os conjuntos, né, com elementos que surgiram do problema, que são plantas e armazéns. Aí eu indexo, né, izinho, jzinho, e coloco na descrição também. Então, olha, a quantidade enviada em toneladas da planta I para o armazém J. No exemplo que eu dava para vocês, eu só dizia, olha, era a quantidade enviada da planta para o armazém. Pô, mas qual planta e qual armazém? Só tem um? Não, quase nunca vai ter só um, né? Então, por isso que a gente indexa. Então, plantas e armazéns são elementos desse problema que a gente precisa avaliar. E a decisão é essa, tá? Aí você tem outras decisões, né? Tem decisões aqui também binárias, tá? Ainda em decisões, lembra que eu tinha falado que eu preciso determinar qual a decisão, que é o x que está aqui, mas também o tipo da decisão. O tipo da decisão a gente vai colocar lá embaixo, no último campo das restrições, que vocês quase sempre esquecem, é o campo que a gente chama de declaração de variáveis de decisão. Então, lê o texto, definiu qual é a decisão, escreve ela por extenso, né? Qual decisão você está controlando, você está tomando, e no final, nas restrições, você vai dizer o tipo. Então, lembra que o x e j era a quantidade enviada em toneladas, que é análogo ao minério que eu tinha falado no exemplo lá no começo? Então, essa quantidade é uma quantidade que pode ser fracionária, é qualquer valor real. Ele pode ser definido assim, ó, x e j maior ou igual a zero. Tá? Ou x e j é real, né? Ou x e j é contínuo, né? E ele ou também, né? Ele é real não negativo, porque você nem precisa colocar essa desigualdade, você põe como texto. Então, pode ser como texto também, mas nos nossos gabaritos vão estar sempre assim, tá? Ou a relação do conjunto. Então, olha, se for binário, ele vai ser sempre assim, né? Pertence a 0, 1 no nosso, ou você pode colocar YI é binário, pode ser textual também, é binário. Ou então, x e j, ao invés de maior ou igual a zero, é real não negativo. Ponto. Tá? É só isso. Mas esse campo precisa aparecer. Ele vai ser pontuado. Então, eu peço para vocês não esquecerem isso, porque a maioria esquece, inclusive em provas. E esse campo, ele geralmente varia entre 5% a 10%. Quando a gente corrige, nas provas ele geralmente vale 5%. Aí vocês perdem 5% à toa, porque esqueceu. Tá? Então, além de lembrar a decisão é o texto. Né? Aqui, ó. A decisão é o texto, é quantidade enviada em toneladas da planta I para o armazém J. A decisão é essa, o controle é esse, x e j. E qual o tipo dessa decisão? Qual é o tipo? Né? O tipo está na última restrição, a declaração de variáveis de decisão. É o tipo delas, vai estar aqui. Então, não esqueçam disso. O Anderson queria perguntar alguma coisa? Pode perguntar, Anderson. O senhor já esclareceu já, porque eu tinha esquecido que
o Lzão, o Izão e o Jzão já estava definido como um conjunto lá em cima, Isso. né? Aqui. Já estava definido. Aí, pô, você está falando de não negativos, reais, inteiros. Eu, pô, cadê isso? Não, não. É porque já foi declarado lá em cima. Desculpa. Mas esses conjuntos, eles são os conjuntos do problema, tá? O que eu estou dizendo em termos de tipo da decisão, aí a gente vai se ater apenas aos conjuntos que a gente vê lá em matemática básica, tá? Que é real, inteiro e aqui especificamente os binários, que é o inteiro, né? Mas só entre 0 e 1. É o tipo de decisão exclusiva, né? 0 ou 1. Então, alguns autores vão descrever como inteiro, né? Com as opções discretas 0, 1, né? Ou pode chamar como binário. Então, para essa R5, os tipos de decisão são reais, inteiras ou binárias. Tá? Então é isso. Pode ser textual também. Então, ó, na primeira linha, você podia colocar, ó, o x e j, ele é real, não negativo. É a mesma coisa que essa restrição aqui está fazendo. Né? Então, reais, não negativos. E ele está indexado, né, o izinho está indexado. Né? Cada valor de izinho é um elemento dentro do isão. Então, izinho pertence a isão. Tá? E a mesma coisa para o jzinho. O jzinho pertence a jzão. Ou seja, todos os valores que estão dentro do conjunto jzão podem assumir a posição que o j está. Então, para cada valor dele. Né? A gente opta por colocar o Rzão, né? O Rzão positivo, o inteiro é o Zzão, só que fica ruim assim, né? Deixa eu colocar com a canetinha. Então, vocês vão ver lá nos gabaritos assim. Ó. Nos gabaritos vocês vão ver assim. Quando for real, vai ser sempre assim, né? Esse daqui. Mas também pode ser... Ih, apaguei, peraí. Vai ser o Rzão, né? De real. O inteiro vai ser o Zzão. Aí, acho que quase sempre vai estar positivo assim, né? E os binários vai ser sempre esse aqui, 0, 1. Tá? Alguns autores chamam de Bzão também. Bzão, tá? Mas não existe esse na matemática básica, né? Não que eu me lembre. Eu acho que eu nunca vi. Mas o Arenales especificamente usa Bzão, né, como símbolo, igual a gente usa para reais, para inteiro, né, para imaginário. Ele usa o Bzão para o binário. A gente não usa aqui por convenção, tá? Então é isso, extremamente importante lembrar desse último grupo. Aí vamos voltar lá. Porque esse campo especificamente ele está atrelado nas variáveis, por isso que eu gosto de ir nele logo, para a gente não esquecer. Aí você vai continuar com as suas variáveis. Com as suas variáveis, né? Todas que forem necessárias. Depois, a tua FO. Esse textinho não precisa, tá? Mas a função, ó, a direção que define a sua FO precisa estar certa. Então, se é de minimizar ou de maximizar. E a função que define a sua FO precisa estar certa. Aí aqui, como tem vários elementos, a gente pode fazer
uma generalização simples aqui, tá? É permitido. Mas você tem que dar uma indicação, né, com 3 a 4 elementos para a gente ver se você entendeu, tá? Mas isso só se a quantidade de elementos forem muito grandes, igual está aqui. Agora, se o teu problema tiver, sei lá, um conjunto com 5 elementos só um conjunto com 5 elementos, aí não é bom generalizar, né? Eu tenho 2 conjuntos, cada um tem 3 elementos. Também não, tá? A gente só permite legal quando você tem um conjunto só e tem 10 elementos, né? Ou 7 elementos, aí já fica muito. Ou 2 conjuntos, cada um com 6 elementos ou com 7 elementos. Então, mais de 6 a gente permite legal, né? Porque geralmente tem 2 conjuntos aí com 6, né? Se tiverem todos os elementos dentro dele, né? Dá 36, dá 49, dá 100 elementos, que aí já fica bizarro para colocar isso numa linha só. Mas menos, de 5 para menos, eu sugiro fazer, né? Colocar todos eles aqui. O Anderson pediu a palavra, pode falar. Então, professor, se eu entendi bem, o senhor quer por extenso a equação, mesmo que tenha 3 pontinhos ali indicando a continuidade. O senhor não quer que use somatório. Somatório, né? Por exemplo, de um elemento aqui, porque é IJ, né? Aí seria somatório de IJ de 1 até o valor máximo do I e do J. Ou seja, o senhor não quer indicação de somatório. O senhor quer por extenso. Nessa formulação, não. A gente deixa isso para generalizada. Tá? Que aí sim, a gente vai colocar o sigmazão lá, aí vai colocar, olha, ele varia desse ponto até esse. Mas assim, você até poderia fazer, tá? Só que aí você vai ter que criar um parâmetro, né, para justificar isso. Então, por exemplo, se fosse aqui, está indo de x11 até x53. Então, você teria que justificar esse somatório aqui com algum parâmetro na frente do x e j, para que ele faça sentido aqui, né? Porque ele é 8, 10, 12, 7. Se ele fosse fixo, se fosse 1, né? Se fosse só o x e j somando, você até podia fazer, tá? Só que aqui não dá, você tem o 8, você tem o 10, você tem o 12, então você vai ter que associar algum parâmetro, sei lá. O vetor K. Isso. E aí eu pego, nesse vetor K, eu pego e escrevo todas essas constantes. E aí depois eu boto K variando de tanto a tanto. Ou eu pego I ou pego J. Se você separar para a gente aqui um campinho antes parâmetros, né? Ou vetores e matrizes, por exemplo, né? Parâmetros. Aí você listar aqui os vetores e as matrizes, aí depois você pode colocar, sem problema. Aí você pode dizer que aqui basicamente ele produto está escalar, indo. né? Aí aqui você pode dizer, olha, o izinho começa no 1, jzinho começa no 1, né? Aí você pode colocar só em 1 ou em 2, pode ser também, né? Aí você pode dizer lá, aí tem que ver, o izinho vai até 5, né? Então, o i vai até 5 e o j vai até 3. Aí pode. Só que esses elementos, esse i, j aqui, você tem que definir antes, senão não dá para fazer assim. Só que aí, como construir assim já está indo muito para generalizada, aí você vai ter o trabalho de enxergar, né, como que a coisa está funcionando, para, no segundo passo, você colocar esses vetores e essas matrizes, que aí você já está dando um passo a mais, que aí, faria mais sentido quando você já estivesse construindo a tua forma geral. Só que assim, se fizer assim, Anderson, não tem problema, você só vai gastar mais tempo, tá? E a gente quer que nesse ponto seja uma coisa mais simples, porque a gente não pediu para generalizar, tá? Então, eu sugiro fazer como está aqui, você usa os dados que o problema fornece, tá? Pode colocar direitinho por extenso. Agora, se a coisa tivesse ficado grande mesmo, o i fosse até 10,
o J fosse até 8. Aí sim, você ia perder muito tempo para escrever todos por extenso. Aí sim, valeria a pena definir antes os vetores e as matrizes para não ficar uma coisa astronômica, entendeu? Sim, senhor, obrigado. Mas é bem por esse bom senso mesmo, entendeu? Se a coisa estiver grande, você não precisa também colocar os vetores e as matrizes, pode fazer essas pequenas generalizações como está aqui, tá? Mas aí só reforçando, só para o que passar de 5 elementos nesses conjuntos aqui, tá? 5. Então aqui, ó, 5, 3, 4, pelo conjunto da obra, né, que aí ficou, se eu tivesse os 3 elementos, os 3 conjuntos associados, podia ficar uma coisa muito grande. Então, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20. Então, aqui foi permitido, podia. E a gente geralmente avisa, né? Deixa eu ver pelos enunciados se tem algum com muitos elementos aqui. Eu acho que tem um. Deixa eu ver aqui. Acho que tem um, sim. Deixa eu ver. Agora eu estou sem o nome dele. É o enunciado que tem uma tabelinha de para. Esse tem um pouquinho mais de elementos que justifica fazer uma generalização leve. Acho que mais na FO. Tá? É o de para. Deixa eu ver aqui qual que é. Aí esse vocês podem fazer. É o da empresa de fabricação de câmeras. Esse você pode até fazer uma generalizaçãozinha, porque ele fica grandinho. Mas de resto, pode fazer com os dados do problema tranquilamente. A Luísa tinha pedido a palavra. Pode falar, Luísa. São duas dúvidas, uma mais simples. Nesse problema, ele fala que oh, meu Deus, as expressões de valores relacionados a custos, ela é multiplicada por 10 elevado a 3. Eu posso usar, em vez de escrever 24.000, por exemplo, botar 10 elevado a 3, abrir um parênteses e escrevendo, ao invés de escrever 8.000, 24.000, essas coisas? Ou Pode sim. pode? Pode. E outra dúvida, nesse caso da função objetivo, esse 8.000H11 seria, no caso, você pegou o custo da demanda do armazém 1 para o cliente 1 e multiplicou pela demanda dele, certo? Tem um algebrismo aqui que eu tenho que ver lá, mas eu confirmo para você quando a gente lê lá. Mas sim, tem uma multiplicação aqui, sim. Tá. Aí aqui, o que mais? Depois da FO tem essas generalizações aqui. Aí a gente costuma separar as restrições por grupos. Tá? Então, toda vez que eu disser grupo de restrição, ou no gabarito tivessem, olha, foi pontuado cada grupo de restrição valendo tanto. Então, eu tinha dito, as restrições num todo valem 60%. A gente geralmente costuma dividir essa pontuação de 60% pelos grupos de restrição. E os grupos são nessa lógica aqui. Né? A gente agrupa as restrições conforme elas tenham alguma relação entre si. Então, olha,
na R1. A R1 é o atendimento integral da demanda de um cliente por um único armazém. Então, existem essas 4 restrições que têm esse propósito, né, de atendimento da demanda. Ela está dentro do grupo 1, grupo de restrição 1. A gente apresenta assim, põe um textozinho, né, e apresenta as restrições dentro desse grupo. Não precisa fazer necessariamente assim, tá? Se as restrições estiverem todas lá, né, que são essas aqui, elas estão lá, a gente já sabe para que é, tá? Não precisa ser exatamente como está aqui, mas a gente separa sim, porque numa lógica também de artigos de PO também são assim, né? A gente separa as restrições por aquilo que cada grupo faz e geralmente apresenta a generalização dela. Então, é uma forma de vocês já irem enxergando como a coisa é feita segundo o arcabouço que a gente segue. Tá? Então, a gente vai apresentar assim, mas não necessariamente precisa estar separado por grupo de vocês. Mas a gente vai corrigir elas por grupo. Tá? Assim, então, olha, a R1, pelos critérios lá, dizia que a R1 valia 10%. Aí a gente vai ver se você fez todas corretas, leva os 10%. Aí pode ser que divida cada uma delas, 10%. São quantas restrições? 10% divide por 4. Tá? Pode ser que seja assim, ou se uma boa parcela já estiver certa e tiver alguma coisa erradinha pelo caminho, pode ser que desconsidere se a lógica foi entendida. Então, tudo tem mais a ver com a lógica. Se 3 das restrições seguiram a lógica e ficou alguma coisa apagada, né, fez a lápis ou passou a caneta e riscou alguma coisa, se a lógica, né, se o conjunto da obra estiver fazendo sentido, dá para pontuar ele, não precisa dividir cada restrição para saber quanto cada restrição dentro do grupo valia, tá? Mas é mais ou menos por grupo. Aí a gente divide por grupinhos assim, para ficar mais fácil o entendimento de cada uma delas. Né? E tem que lembrar sempre do último grupinho, que vocês sempre esquecem, tá? Que é de declaração. Aí eu volto nelas para reforçar. Teve dificuldade, por exemplo, na prova, né? Teve dificuldade, não conseguiu fazer. Pô, se você conseguiu detectar as variáveis de decisão lá em cima, você vai ser capaz de dizer a qual qual tipo de decisão que ela toma, né? Então, poxa, se eu escrevi por extenso para vocês lá, que eu tenho 3 variáveis e o que cada uma delas faz, se não conseguiu fazer as outras, lembra que essa aqui vai te salvar entre 5% a 10% se você só disser qual o tipo de decisão delas, se é real, se é inteiro, se é binário. Então, vale a pena. Mesmo que não ficou, Breno, não consegui, ficou muito difícil, faz essa daqui. Coloca pelo menos esse grupo lá, que aí vai te salvar entre 5% a 10%. Então, a estrutura do que vai ser cobrado tá ok? Tá beleza? Entenderam legal? Entendi. Muito obrigada. Alguma pergunta sobre a estrutura? Não, não, agora eu entendi. Muito obrigada, Breno. Oi, Anderson, pode falar. Alô, Anderson? Alô, Anderson? Não estamos te ouvindo. Anderson, tá me ouvindo? Alô, Anderson? Alô, alô? Faz o seguinte, Anderson. Sai da sala e entra de novo, que deve ter dado algum erro no teu microfone.
Aí a gente retoma depois. Então, ainda na Luísa, vamos lá para a Luísa, e agora o texto em si. Né? A Luísa está aí? Tá, né? Sim. Então, Luísa, aí fala para mim, você teve dificuldade para identificar os conjuntos quando você estava lendo aqui, foi isso? Foi, tipo, a planta e o armazém era meio óbvio, porque eles vão estar ligados, você vai levar o que a planta produz para o armazém. Uhum. Aí, quando eu vi o cliente, eu não foi algo assim, meu Deus, de primeira. Tá. Tá entendendo? Uhum. E aí depois, para entender as variáveis de decisão, foi um pouco mais complicado para pensar. Porque, por exemplo, o quanto a planta vai levar para o armazém, que seria X e J que você botou. Essa aí eu consegui entender, ok. Aí, se no problema fala, há 3 armazéns. Ah, não, esquece, nessa dúvida não. Eu pensei outra coisa. E aí, deixa eu ler aqui o problema numa folha maior, só para eu pegar aqui. Tá aqui, vamos lá. Uma empresa pode produzir molho de tomate em 5 plantas, né, cujas capacidades estão na tabela 1. A distribuição de molho envolve envio para os armazéns a 3 deles, onde ele permanece estocado até ser entregue para 4 consumidores. Então, olha, eu tenho 5 plantas, né, Uhum. tenho 3 armazéns e tenho 4 Quatro consumidores. consumidores. Né? Então, assim, Correto. ele vai te dando dicas conforme o texto. Olha, Aham. 5 plantas, 3 armazéns, 4 consumidores. Aí, para a coisa ficar mais clara ainda, muito provavelmente, se não quase sempre, as tabelas vão te dar dicas dos conjuntos. Então, olha, Aham. planta vai ser conjunto, porque tem tabela, tem parâmetro associado, né? E ele aqui ele já vai te dar a quantidade de plantas. Então, teu conjunto está gritando aqui, né? Olha, teu conjunto aqui, ó, planta de 5 plantas, né? Então, existem plantas. E a quantidade de elementos dentro do conjunto plantas vai estar aqui, né? 5 plantas. Aí, por enquanto, esquece os parâmetros. A gente está nos conjuntos. Então, conjuntos, as tabelas vão gritar para você. Então, olha, planta, 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 planta. 5 plantas. Então, já é dica de um conjunto. Né? Mas esse foi óbvio para você. E o de armazém também, né? Planta, armazém. Então, aqui ele está gritando para você. E Olha, armazém, armazém. Aí agora cliente, né? Ou consumidores, que você falou que não ficou claro. Só que, aí, ó, tem outra tabela aqui, ó. Armazém cliente. Então, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4. Então, você também tem cliente como uma entidade indissociável na hora da gente construir aqui ele. O cliente vai ser usado para alguma coisa. E como ele não tem valores, ele tem uma numeração, então é a tag, né? É a tag de cliente 1, é a tag de cliente 2, 3 e 4. Ele vai compor os teus conjuntos. Então, a dica principal é, se tiver tabela, a tabela vai gritar para você. Né? É a tá. primeira dica. Se não, vai estar no texto como a gente leu aqui. Ó, tá vendo? 5 plantas, 3 armazéns, estocado para 4 consumidores. Né? Então, até aqui, beleza? Não, até aí beleza. Aí, uma outra. Aí, tá, lendo o texto eu entendo outra. Não é que outra coisa, mas assim, por exemplo, quando na tabela de planta, da primeira tabela, Uhum. não, é um custo inteiro. Não sei se faz assim. Não é um custo, no caso, é um valor inteiro. Na Capacidade de tabela 1? planta. É. Tá. Uhum. Então, quando eu for fazer a minha variável de decisão, nesse caso não tem uma chance de ser sim ou não, correto? Não, Faz sentido o que eu estou pensando? Eu só estou tentando pensar aqui. não. Você está tentando inferir a decisão
que você tem que tomar com base numa informação que foi dada de outra coisa, que é essa tabela. A tabela 1 está te dando a informação de capacidade das plantas. Então, toda vez que ele te der dados, os dados que ele te der, a gente chama de parâmetro. E o parâmetro vai ser associado, né, na maioria das vezes, à sua decisão, à sua variável de decisão. Então, esse parâmetro ele está associado ao que você quer decidir, só que você ainda não decidiu. Então, olha, capacidade das plantas. Então, esse 300 quer dizer o quê? Olha, eu tenho 300 toneladas, então é a capacidade das plantas. Mas o que eu estou fazendo com as plantas? Eu antes preciso definir qual a decisão que eu estou tomando. E a decisão, esquece primeiro, esquece parâmetro. Primeiro, por isso que eu falo que, apesar de ser opcional, é mais interessante trabalhar com o conjunto, porque você vai construindo aos poucos. Então, aqui, primeira coisa, identifique os seus conjuntos. Os conjuntos a gente já viu, plantas, armazéns e clientes. Agora, com base nisso, lá no texto ainda, aí que eu vou ver quais decisões eu preciso tomar. E é aos poucos, tá? É aos poucos. Então, vamos continuar. Eu acredito que o teu erro começou em tentar inferir qual decisão tomar com base em outras informações. Essas informações vão vir depois. Então, vamos continuar no texto. Por isso que eu falo que está sempre no texto. Então, olha, o custo por tonelada, em centenas de dólares, de produção de molho de tomate em cada planta e o custo de envio para cada armazém são dados na tabela 2. O custo de envio de uma tonelada de molho de cada armazém para cada cliente é dado na tabela 3. Então, ele está listando para vocês que existem relações que ele vai demonstrar nas tabelas. Tá? Aí ele fala, cada cliente deve receber a quantidade em toneladas de molho dada na tabela 3. Ainda há custos anuais fixos para operação de plantas e armazéns. Esses custos são dados na tabela 4. Não é 44, é 4. Vamos ver se tem mais texto. Então, lá ele foi listando, olha, existem esses parâmetros, tá? Aí ele foi falando um a um. Vamos ver se tem alguma dica mais simples para a gente determinar qual decisão que a gente precisa tomar, ou quais, né? Aí ele fala, escreva uma formulação de PIM, né? Programação inteira mista, para minimizar o custo total de produção e distribuição de molho para os clientes, garantindo o atendimento integral das demandas, respeitando as restrições de capacidade das fábricas e as restrições de fonte única no abastecimento dos clientes pelos armazéns. Aí ele dá uma dicasinha. Ou seja, cada cliente pode ser atendido por um único armazém. Nem sempre vai estar de mão beijada como está aqui, tá? Mas aqui ele deu, então vamos aproveitar. Então, a primeira coisa, se não ficou claro até aqui, aqui tem que ficar. Tá? Então, para minimizar o custo total de produção e distribuição de molho para clientes. Então, aqui ele já está dizendo, olha, eu preciso produzir. Então, produzir vai ser uma decisão, né? Que no caso é produzir e distribuir. Quando ele falou aqui, produzir e distribuir, a gente vai ver que tem uma relação entre a planta e o final lá, que é chegar para o cliente, né? Que ele fala, distribuição de molho para cliente. Então, eu tenho um ponto de oferta, igual a gente viu, então ponto de oferta, e um ponto de demanda, e a demanda são os clientes. Só que aqui não é tão simples como a gente viu no primeiro exemplo. Tem armazéns pelo caminho, né? Tem um ponto de transbordo. Mas a decisão vai girar em torno disso, né? Deixa eu ver se tem ponto de transbordo mesmo. Tem, né?
Aqui ele está jogando primeiro para o armazém e depois jogaria do armazém para o cliente. Mas a primeira decisão está aqui. Então, olha, vamos desenhar para ficar mais fácil. Quando ele fala isso aqui, olha, para minimizar o custo total de produção e distribuição de molho para cliente, garantindo atendimento, blá, blá, blá. Então, aqui ele está dizendo, olha, eu produzo no ponto de oferta. Aí eu tenho vários pontinhos de oferta. Aí eu tenho os armazéns, que a gente chama de ponto de transbordo, né? Que são os armazéns. Aí eu tenho alguns pontos de transbordo. E depois eu tenho quem absorve demanda, que são os clientes. Eu tenho vários clientes. Então, aqui ele está dizendo, olha, eu quero garantir a minha produção e distribuição total de molho para os clientes. Só que eu não jogo direto. Eu não posso fazer isso daqui direto. Tá? Oferta direto para os clientes. Porque eu tenho pontos de transbordo. Então, eu produzo e envio para o armazém. Pode ser que tenha algum processamento, algum manuseio lá nos armazéns, que eu precise fazer isso antes de enviar, né? Então, eu estou fazendo isso daqui. Então, olha, eu estou mandando a quantidade de alguma coisa do ponto O para o ponto T e depois do ponto T para o ponto D, tá? Então, as tuas decisões vão começar daqui. E a primeira decisão vai ser essa, olha, se ele está produzindo e distribuindo, eu preciso saber o quanto eu estou mandando de um ponto para o outro. Então, primeira coisa seria o quanto eu estou mandando das plantas, né? Que aí seria P de planta, A de armazém e C de cliente. Então, quanto eu estou produzindo, né? Eu estou mandando da planta para o armazém, é a primeira coisa. Então, a primeira decisão é a quantidade enviada de planta para armazém. A segunda poderia ser a quantidade enviada do armazém, né, para os clientes. Só que vocês viram aqui que isso não está aqui. Isso está omitido aqui. Só que isso está omitido aqui, né, por essa outra variável. Que aqui ele está dizendo, se o armazém atende o cliente, se o armazém J atende o cliente J. E essa estratégia, ela é análoga ao que a gente ia fazer de quantidade. E volta para o que eu falei lá no começo da aula. Isso é uma forma de abordagem. Eu poderia ter colocado aqui análogo ao X. Então, seria HJL, quantidade enviada em toneladas do armazém J para o cliente L. Eu poderia fazer isso. Só que aí seria quantidade. E por que aqui está binário? Aqui está binário porque o texto continua. Então, olha, eu sei que eu tenho que mandar não sei o que, né, para não sei o que lá, de um ponto para o outro, só que ele continua. Vamos continuar nas dicas aqui dele. Ó. Ele fala, distribuição de molho para cliente, garantindo o atendimento integral das suas demandas. Então, eu posso ou trabalhar com quantidades e eu posso dizer, olha, do ponto A para o ponto C, ele fez 150 de um, 200 do outro, 150 do outro. Então, os valores nominais, cada valor. Ou, como ele está dizendo que ele quer o atendimento integral, aí eu posso dizer que ele atende integralmente ou não, que é exatamente o que a variável HJL, né? HJL está fazendo aqui. Então, é uma abordagem diferente, mas que faz a mesma coisa. A única diferença é que o x e j com quantidade, ele vai te dar valores entre 0 e mais infinito, inclusive fracionário, se fosse o caso. Aqui não, com HJL, quando ele ativar, ele vai ter que estar associado a algum parâmetro que vai te dar o valor total de atendimento que o cliente pede. Então, são abordagens distintas. Por isso que o H que você perguntou aqui, ele faz 8.000 aqui. Por que ele está fazendo 8.000 vezes H1? Porque vezes H11. Porque
aqui eu pego todos os parâmetros associados a custo de envio e multiplico pela carga que cada cliente absorve. Então, aqui eu estou multiplicando. Vamos ver aqui, que foi a primeira pergunta tua. Custo de envio de armazém para cliente. Então, ó, lá eu estou no H11, né? Então, do armazém 1 para o cliente 1. Então, é 40 vezes a demanda do cliente 1. Então, 40 vezes 200. 4 vezes 2, 8. 1 zero, 80. Com 2 zeros, 8.000. Então, por isso que está 8.000 lá. Porque ele está trabalhando com carga cheia. O custo de enviar os 40, só que lá ele está usando a variável binária, que atende integralmente ou não. Então, se atende o cliente 1, eu pego o custo, que é 40, vezes a carga total, a demanda total de atendimento, 200. 40 vezes 200 dá os 8.000 que apareceram lá. Então, tem uma composição de custo aqui. Ok, Luísa? Está conseguindo acompanhar ou não? Tô. Então, ó, Agora faz mais sentido, assim. por isso Porque que o 8.000 juntar apareceu. tudo é o mais difícil. Até pensar nas restrições é mais fácil do que pensar no de fora, assim. Mas é melhor ir construindo aos poucos, como eu estou dizendo. Aí, ó, vamos continuar. Respeitando as restrições de capacidade das fábricas. Então, isso significa o quê? Que eu tenho que ver lá, eu tenho que respeitar a tabela 1, que é a capacidade. Então, com a decisão, né, de quantidade de envio de planta para o armazém, eu tenho que respeitar esses 300. Então, vai ter um grupo de restrições que vai tratar dessa tabelinha e vai relacionar a quantidade enviada de planta para armazém e não pode passar disso, tá? Aí, o que mais? Ele continua. Aí, eu continuo riscando, vamos lá, respeitando as restrições e a restrição de fonte única também. Aí, esse é um pouquinho mais complicado, tá mais para frente. E a cada cliente pode ser atendido por um único armazém. Aí, eu já sei que eu tenho essas duas variáveis. Eu preciso controlar o que sai da planta para o armazém e o que sai do armazém para o cliente. Já sei duas, só que ainda está faltando. E as que estão faltando vão estar associadas ao que a gente pulou lá. Que é aqui, ó. Olha, o custo por tonelada de produção e o custo de envio. Então, isso aqui é custo variável, né? Eu vou precisar associar as variáveis que eu defini. Então, ó, perdão. O custo por tonelada de produção para planta e envio para o armazém vai ter relação com a variável de quantidade enviada de planta para armazém. Seguindo, o custo de envio de uma tonelada de molho de armazém para cliente é dado na tabela 3. Então, olha, se eu tivesse moscado nisso tudo aqui, aquele trecho ainda ia me ajudar. Mas isso já estava aqui. Então, olha, ó, produção entre planta e armazém. Então, se a produção é a quantidade produzida, variável de produção com esses dois índices. Tá? Tabela 2. Então, só que eu acho que o último parágrafo é mais fácil para interpretar. Mas com esse daqui também dava. Então, tem aqui, ó. Na tabela 2, dá para inferir o X e J, que é o primeiro. O segundo é o HJL. Né? Então, olha, o custo de envio de uma tonelada de molho de cada armazém para cada cliente é dado na tabela 3. Então, também tem uma produção, que é mais um manuseio, né, de armazém para cliente, da outra variável, que é o HJL. Está aqui, então duas variáveis. Só que ainda continua, ele fala, ainda há custos anuais fixos. Custo fixo, aí está lá no exemplo, acho que da aula de modelagem parte 2, acho que é a aula 3,
como computar custo fixo corretamente nas FOs. Quando ele falar custo fixo, você invariavelmente vai precisar de uma variável de ativação, né? De uma variável binária. Ele fala, para operação de plantas e armazéns. Então, plantas e armazéns têm custos fixos. Se tem custos fixos, eu preciso necessariamente de uma variável binária para computar isso corretamente na FO. Então, você vai ter mais duas variáveis de decisão, do tipo binária, né? Que aí vão estar associadas nessa tabelinha. Ó. Cada planta tem um custo fixo. Planta, 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 custo fixo. Armazém, custo fixo. Então vai estar lá. Aí, salvo engano, eu acho que está tudo aqui, tá vendo? Ó, quantidade é o X e J, o HJL. Podia ser quantidade, mas ele está trabalhando com carga cheia, então ele transformou em binária, mas dá no mesmo, é a mesma lógica. E duas binárias aqui, ó. O YI, se a planta é utilizada, computa o custo fixo de ativação da planta. O TJ, se o armazém J é utilizado. Então, se utilizar, ele computa o custo fixo certinho na FO. Então, sei todas as minhas decisões, essas 4, e sei os tipos, né? A primeira, se a quantidade enviada é qualquer valor, está no campo dos reais. As outras, como estão todas assim entre 0 e 1, aí já está na cara. São variáveis binárias. E ponto. Então, sei as variáveis, o que cada uma controla e o tipo delas. Já resolvi aqui. E o texto continua, ele continua dando dicas, tá vendo? E a última dica foi a dica da FO, da direção. Ele falou, ó, escreva uma formulação de PIN para minimizar o custo total. E ele ainda fala, custo total. Então, tudo que tiver tabela que envolva custo, eu vou colocar lá na minha FO. Ó. A tabela 5 é de custo, vai ter que aparecer na minha FO. Cadê? O 2 é custo, vai ter que aparecer de alguma forma na FO. O 3 é custo, vai ter que aparecer de alguma forma na FO. O 4 é demanda, pode aparecer ou não, no nosso aparece porque a gente usa carga cheia lá. Senão ele poderia não aparecer. Então, a dica, aí ele já vai sair daqui, né? Que a direção é de minimização, minimizar. E o restante, tudo que tiver custo lá, vai ter que aparecer de alguma forma aqui. Essa parte é o cômputo de custo variável entre planta e armazém. Né? Essa segunda parte aqui, vou trocar a cor. Essa segunda parte aqui, que aí já está com um algebrismozinho aqui. É o custo de atendimento do cliente, então ele já está trabalhando com carga cheia, por isso que ele ficou um pouquinho diferente aqui. Né? Então, também é uma parte de custo. A outra parte de custo são os custos fixos de ativação, que aí estão completinhos aqui, só está dividido, que não precisa estar necessariamente dividido, né? Mas está. Mas é a mesma lógica. O que está em abóbora aqui é custo fixo. Só que a primeira metade é custo fixo de ativação das plantas, que é Y, Y1 até Y5, custo de ativação das plantas, e a sequência é o custo fixo de ativação dos armazéns, que são 3 armazéns. Então, 3 composições de custo. Custo variável, em preto, que é variável de quantidade de oferta das plantas para os armazéns. O segundo é um custo que é variável, mas a gente está trabalhando como fixo, né? Porque já está tudo computado ali, porque o atendimento é integral, né, da demanda. Então, ele é variável, mas nesse ponto, como ele pediu a integralidade, a gente vai sempre atender ele na igualdade. Então, ele acaba ficando fixo. Né? Por isso que ele tem um aspecto de ser fixo aqui, por causa da exigência da totalidade. Aí o que está em azul é essa exigência entre armazém e cliente, e o outro, e o que está em abóbora aqui, laranjinha, escuro, é a exigência dos custos fixos. Ativou tem custo,
Usou tem custo fixo, ativou tem custo fixo. É essa outra parte. As restrições, aí é um pouco mais complicado, nosso tempo acabou aqui, acho que não vale a pena ver muito também não, mas as tabelinhas vão ajudar também, né? Então, ó, atendimento integral da demanda, precisa fazer assim porque ele usou essa variável de ativação. Se não seria cada valorzinho integral aqui da tabela que ele dá, dessa tabelinha aqui. Mas essa é mais fácil, né? Porque Essa tabelinha aqui. essa primeira restrição é tipo, se você usou só um armazém pode enviar. Então, se um armazém vai ter o valor 1, necessariamente os outros dois vai ter valor 0. Sim. Uhum. E aí, somando os 3, tem que dar 1. Isso. Tá. Mas a gente só pode fazer aquilo porque a gente já está colocando os valores direto das toneladas exigidas na FO. Né? A gente está penalizando direto na FO, por isso pode fazer daquele jeito. Se não, aí é o caso da primeira tabela, que é o de capacidade, aí você tem que botar os valores de fato, que aí você vai ver lá na outra restrição, quer ver? Cadê elas? Aqui, ó, que é na R2. Capacidade máxima de envio. Então, tudo que eu envio é a variável associada a envio entre planta e armazém, soma tudo que uma planta manda, não pode ser superior a 300. Aí cada valorzinho. Breno, mas por que está com a variável na frente e não está o valor de fato só 300? Porque você pode ativar a planta ou não. E às vezes ele dá essa dica, posso ativar ou não. Se posso ativar ou não, tem uma variável de ativação associada. E ela está aqui. E tem que aparecer. Né? Aí você fez de um lado e fez do outro. Né? Fez entre planta e armazém e fez entre armazém e cliente. Só que você precisa garantir que exatamente o que está chegando nos armazéns é o que sai dos armazéns. Por isso que tem essa outra restrição aqui, de equilíbrio de fluxo. Toda vez que tiver transbordo, você precisa garantir isso, porque há transbordo. Então, a não ser que tenha, que o transbordo seja um processamento que diminua ou aumente o volume de alguma coisa, não tiver nada parecido, explícito nesse sentido, o equilíbrio do transbordo é sempre na igualdade. Por isso que a gente faz aqui. Então, olhando para cada armazém, tudo que chega das plantas tem que ser igual ao que sai para os clientes. Por isso que está aqui, ó, X11, mais X21, mais X31, mais X51, igual a 200H1. Aí tem que ver qual que é a outra demanda lá do H12, H13 e 250 de H14. Aí tem que fazer isso para todos os armazéns. Entendeu? E tem que lembrar, toda vez que tiver variáveis binárias, tem que ver se não precisa de ligação entre elas. E precisa, olha, vocês concordam que eu só posso atender a um determinado cliente se aquele armazém foi ativado? Né? Se o armazém não foi ativado, eu não atendo cliente nenhum. É o que essas restrições estão fazendo aqui. O T é de cliente. Né? Então, eu preciso garantir que eu não atenda cliente do nada. Né? Se nenhum dos armazéns foi ativado, eu não atendi cliente nenhum. E toda vez que tiver variável binária, você vai perceber que você vai ter que fazer isso de alguma forma. Então, atentem-se também a isso. Tá? E essa forma aqui, ela fica mais enxuta. Salvo engano, se tivesse feito da outra forma, ainda teria mais um grupo de restrições para fazer uma outra ligação entre as HJL binária lá, com uma do tipo Big M. Mas eu não lembro qual era especificamente. Eu teria que ir atrás das minhas anotações e não está fácil, não. Mas é assim que faz. Eu sugiro ir aos poucos. Vai lendo, vai grifando
e vê, pô, ele está dando mais dicas, tenta pegar as dicas do texto e vai construindo. E tem que começar, aí eu vou ter que ser redundante, tá? Mas a gente começa pelo começo, tá? Não dá para você ler o texto e já querer construir as restrições do nada. Não, lê o texto. Se for mais difícil para você, começa pelos conjuntos, mesmo sendo opcional, os conjuntos vão clarear mais as coisas. Se não, já entendeu, né, como que a lógica funciona? Começa pelas variáveis, nomeia cada variável, escreva o que cada variável controla, que é o que está aqui. Aí depois, pô, ele está dando dicas da FO, pega as dicas da FO e tenta construir a equação que define a FO e depois vai para as restrições. As restrições costumam ser bem difíceis para vocês, tá? Então, eu aconselho fazer pelo menos essa parte. Aí, tendo dúvidas nas restrições, que provavelmente elas vão surgir, aí fala comigo lá pelo fórum que eu tento guiar vocês. Mas é geralmente mais difícil mesmo, tá? Então, beleza? Até aqui, ok? Beleza. Foi bem ok, eu consegui entender sim. Mais alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar? Oi, Anderson, pode falar. Oi, desculpa aquele momento lá, deu um problema aqui. Mas a minha pergunta é: eu percebi que a minha AD tá diferente dessas duas ADs aí que você apresentou, praticamente. Você e outra menina que fez a dúvida aí. A AD de todo mundo tá diferente, tem tipo assim, se tem 5 ADs, 10 ADs assim distribuídas. Por quê? Essa é a minha pergunta. Que o meu interesse é tentar fazer o máximo de AD possível para me preparar para a prova. Entendeu? É isso. Uhum. Te respondendo rápido, falta um minuto só. Antes da resposta, se vocês tiverem mais dúvidas, apareçam no sábado, às 8h30. E se tiver mais de 5 alunos, a gente faz mais uma sessão de vídeo. Tá? Talvez seja melhor. E respondendo a sua pergunta, sim, tem mais de 2, mas vocês só vão ter acesso vocês só vão ter acesso às de vocês até a data do término da entrega. Tá? Quando entregar, aí eu vou colocar para vocês um campo lá, todos os enunciados. Aí vocês vão poder treinar todos eles e tirar a dúvida deles. Mas só depois da entrega. Para cada um fazer o seu, se preocupar com o seu, ir bem no seu, aí depois eu coloco para todo mundo. Ok? Ok, combinado. Então, pessoal, uma boa noite para vocês. A sala está fechando em 5 segundos. Uma boa noite. E se vocês quiserem, no sábado, a gente faz de vídeo também. Valeu!